Paulo fala que ele dissertava, discutia, debatia. Não era uma briga, mas era, vamos dizer assim, olha, mas lá no versículo tal diz isso a respeito do Messias. Aí vai Paulo, mas você está deixando de fora capítulo tal e versículo tal. Porque lá fala assim, assim, assim. Então Paulo ia pegando os profetas e mostrando para os judeus o que estava escrito na lei a respeito do Messias, convencendo eles que o Messias, que Jesus era o Messias e o Messias havia de sofrer. E diz aí que a mensagem do apóstolo Paulo era com respeito ao reino de Deus. Aqui começa a batalha espiritual. Nós vamos falar de fazer o diabo sofrer. Nós vamos falar de como o diabo nos faz sofrer nesse contexto aqui. Mas esse texto está falando de batalha espiritual. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso era uma cidade pagã. Era uma cidade dominada pelo paganismo. Olha só o versículo de vocês, falando da cidade, versículo 19, 19, diz assim, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimavam diante de todos. Aí está falando de pessoas que se convertiam em Éfeso. E essas pessoas convertidas, antes de converter-se, elas praticavam artes mágicas e tinham livros de magia. Então, essa é um indicativo que a Bíblia nos mostra de como a cidade de Éfeso estava presa, estava cheia, recheada de magia negra, pessoas envolvidas em espiritismos, coisas malignas. E quando elas se converteram, elas queimaram os seus livros. Então, é como que chega o reino de Deus, e aonde chega o reino de Deus, estava o reino das trevas. E a Bíblia ensina que há um reino das trevas. Vocês sabiam disso? Olha só, vamos para Mateus capítulo 12. Vamos bem devagarzinho hoje. Talvez não caminhemos muito, mas vamos devagar com o tempo que nós temos. Mateus 12. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 22. Diz assim, então lhe trouxeram, levaram até Jesus um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam significa que eles não falavam abertamente. Sabe quando a gente fica pensando e criticando na mente? Foram isso que eles estavam fazendo com Jesus. E aí eles pensavam isso de Jesus, versículo 24. Este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E aí Jesus diz, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E aí versículo 26, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? A minha Bíblia, o reino de Satanás está com letra minúscula. E lá em Atos 19, o reino de Deus está com letra maiúscula. Mas a Bíblia está apresentando que há o reino de Satanás e há o reino de Jesus. O reino de Satanás não é literal, irmãos. Porque Jesus aqui está falando dentro de uma metáfora.
falando, olha, se um reino dividido não subsiste. Por que que aqui não é literal? Porque Satanás não tem uma coroa. Satanás não tem terras que são dele, que ele dá ordem, faz e não acontece. Tudo que Satanás ordena só acontece se Deus permitir. Satanás pode reunir os demônios mais poderosos que ele tem e fala assim, ó, eu mando você, vai lá e ataca a Sara. Só vai acontecer alguma coisa com a Sara se Deus permitir. Então significa que o reino de Satanás é uma metáfora. É uma metáfora porque, sim, ele tem autoridade sobre a terra, ele tem uma autoridade neste mundo caído, mas a autoridade dele está sujeita à vontade e permissão de Deus. Então não é um reino que ele faz e desfaz e manda e desmanda. Jesus usa um reino para explicar a estrutura, tem a organização de um reino. Não é bagunçado o negócio, não é uma anarquia, onde cada um faz o que quer. O reino de Satanás, o reino espiritual, é organizado, tem estrutura, tem autoridades, tem principados, potestades. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Eles trabalham com planejamento. E esse reino de Satanás, então, ele domina toda a terra. O mundo jaz no maligno. Então, a igreja, as pessoas são os agentes divinos. São aqueles que são enviados com a luz. São aqueles que avançam o reino das trevas, levando a mensagem da luz. Olha o que diz em Colossenses 1:13. Diz aqui, ele quem? Deus, letra maiúscula, Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Deus nos libertou do império das trevas. Olha, Paulo fala nos, significa que ele não conhecia cada um de nós, ele estava falando dele e daqueles que estavam na cidade de Colossos. Fala, tantos vocês em Colossos, quanto a mim, nós fomos libertos do império das trevas. E é igual, cada um de nós que lê, serve para nós. Fomos também libertos do império das trevas. E transportados para o reino, transportados, olha só, a palavra que ele usa é, transportou para o reino do Filho. Olha só, o reino de Deus, e aqui em Colossenses 1:13 diz o reino do Filho. Olha só, Jesus, ele é o rei desse reino. Deus deu para Jesus, Deus colocou uma coroa na cabeça dele. O Pai colocou a coroa na cabeça dele e ele é aquele que vai reinar. E essa é uma ação, uma atitude de amor. O Pai amou o Filho, porque é o reino do Filho do seu amor. E o Filho reinará. E o Filho já reina, porque o reino de Deus está entre nós. Mateus 17, vamos gastar as digitais hoje, irmãos. Seja na tela do celular ou nas páginas da Bíblia. Deixa eu achar aqui, Mateus 17.
Esse versículo eu não preparei, mas eu sei que está aqui no capítulo 17. Vocês acharam aí, irmãos? Ou também não? 17:5? Não, não é esse. Jesus fala que o reino de Deus já está no meio de nós. Mas será que eu errei o capítulo? Pode ser. Eles vão achando aqui e coloca na... Deixa eu colocar aqui, irmãos. Eu falei que hoje ia ser diferente. 17 qual? Ah, não é Mateus, é Lucas. 17:20. Errei o livro, irmãos. Obrigado. Interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. As pessoas falam, onde está o reino de Deus? Ele vai se manifestar, ele vai ser visível, Jesus vai vir montado num cavalo, eu vou ver Jesus. Não, ele está falando, olha, o reino de Deus está dentro de vocês. E em João 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele fala assim, se não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. E se não nascer da água e do Espírito, você não vai poder entrar no reino de Deus. Então, hoje nós vemos, no futuro nós vamos entrar. Hoje nós não vemos com os olhos físicos o reino de Deus. Nós vemos com os olhos espirituais. Então, o reino de Deus, ele já está manifesto espiritualmente no nosso meio, dentro de nós. E esse reino é o reino de Jesus. E é esse reino que avança através dos missionários e dos agentes de Deus, que levam a palavra. Então, imagine lá na sua empresa, ou na sua escola, ou na sua casa, não sei onde você mora, todo mundo, ninguém conhece a palavra, reina as trevas, reina a mentira, reina o engano, reina o adultério. Mas você conheceu a palavra, e você não é igual, você age diferente, você ora pelas pessoas à sua volta, e conforme Deus te dá oportunidades, você compartilha quão grandes coisas Deus fez e Deus está fazendo na sua vida. E aí as pessoas aonde, estão ouvindo e aprendendo de você começam a ser transformadas através da sua vida, através do seu testemunho, das suas palavras, das suas atitudes, até que chega um momento que uma delas fala, olha, eu também quero esse Jesus, eu também quero essa vida eterna, eu também quero esse reino. Então agora, antes era um pontinho de luz lá, agora já são 2. Nós temos aqui famílias inteiras aqui na igreja, mas era 1, aí virou 2, aí virou 3, aí virou 4, aí virou 5. Nós temos exemplos aqui dentro da igreja. E é assim que o reino de Deus avança, expandindo, expulsando as trevas e dominando o coração das pessoas, transportando elas para o reino da luz. E é isso que Paulo estava fazendo em Éfeso. Vamos seguir agora para Atos 19. Depois de pregar na sinagoga, a palavra aí diz que alguns dos judeus
na verdade não diz judeus, diz alguns deles, ou seja, daqueles que estavam ouvindo o evangelismo de Paulo. Alguns deles se mostravam empedernidos, algumas versões dizem endurecidos ou teimosos. Fala que esses empedernidos e descrentes começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer com eles diariamente na escola de Tirano. Aqui a Bíblia, rapidamente eu vou pontuar aqui, a Bíblia nos dá como cuidar de pessoas, como evangelizar pessoas. Paulo está falando para várias pessoas na sinagoga, e alguns, não diz todos, diz alguns deles ficaram nervosos, bravos. Fala que eles fechavam-se cada vez mais para o evangelho e começavam a falar mal do caminho. Ou seja, falar mal de Jesus, falar mal do evangelho. E Paulo teve o seguinte entendimento: isso aqui não está ficando, vamos dizer assim, bom para o reino. Não está ficando, não vai ter valor nenhum para o evangelho. Porque não tem como ensinar quem quer aprender no meio de pessoas que só quer tirar a atenção das outras. Então o que Paulo fez? Paulo tirou do meio desses que estavam arrumando confusão os discípulos, separou aqueles que queriam aprender. Então, aqui nos ajuda você sabe, por exemplo, às vezes na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, que tem pessoas que a gente fala, são duras de coração. Cada vez que você abre alguma coisa ou fala alguma coisa do evangelho, já começa a falar mal, começa a espalhar veneno a respeito do evangelho. Então essas pessoas, se você está falando com quem quer ouvir, não fale na frente dessa pessoa. Ou seja, separe quem quer aprender para um local mais tranquilo, mais separado. Convide para a tua casa, ou convide para ir num lugar separado, que a mensagem vai ser mais poderosa no coração dessa pessoa. Porque existem pessoas que simplesmente envenenam a mente das outras, e todos os nossos esforços para evangelizar, vêm pessoas e arrancam com palavras. Foi isso que Paulo viu aqui. E aí Paulo separou o joio do trigo. Aqui é uma separação terrena. Lá na eternidade é só o anjo que separa. Mas aqui na terra, a gente separa. Dá para separar. Então separou. E aí diz que Paulo levou eles para uma escola de Tirano, onde eles ensinavam filosofia. Ele falou assim: agora eu vou ensinar para vocês a filosofia de Jesus. A verdadeira filosofia, a perfeita filosofia. E aí a Bíblia diz que todos os dias Paulo ensinava a Bíblia a respeito do reino de Deus para esses discípulos. E aqui eu me pergunto, será que a gente se dedica a aprender da palavra um pouquinho, pelo menos todos os dias? Mas é por isso que a gente não amadurece, não desenvolve. É por isso que grandes coisas não acontecem, porque a gente não tem dedicação que eles tinham. Prestem atenção que eu estou me colocando também. Mas diz aqui que todos os dias. E aí o que aconteceu? Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto os judeus como gregos. Ou seja, nesses 2 anos, entrava gente e saía gente. Não era um curso com grade. Paulo ensinava todos os dias, e os alunos, eles eram rotativos. Tinha gente que vinha hoje, outro vinha, mas ele ensinava todos os dias. E quem vinha, aprendia, e aí levava a palavra. Provavelmente a igreja de Colossenses e a igreja de Hierápolis, vizinha de Colossenses, foi plantada por um homem que veio até Éfeso e aprendeu com Paulo na escola de Tirano. É isso que eles acreditam.
Então Paulo todos os dias ensinava, e aí a luz ia disseminando, se espalhando. Só que Deus tem formas de trabalhar, né? Sabe o que vem à minha imagem agora? Vocês já viram aqueles carros de corrida, né? Tem os carros de corrida, e aí os carros têm vamos dizer assim, um aparato que eles chamam de nitro, turbo, que eles apertam um botão e aquele nitro solta uma pressão maior, uma combustão maior que o carro dá uma acelerada, né? Mas é por um curto espaço de tempo e depois volta de novo. Mas é uma acelerada para ganhar uma vantagem. Imagine, Deus tem o seu nitro também. Ou seja, Deus, Ele solta um combustível no ministério que dá aquele boom e depois volta de novo. E esse combustível, esse nitro, esse boom se chama milagres. Se chama sinais e maravilhas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu vinha falando com a minha esposa em casa, foi o que o Dodô falou hoje da mulher do fluxo de sangue, e é exatamente o que está aqui em Atos 19. Olha só o que acontece, versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Ó, começou a falar do diabo aqui, ó. Primeira vez que toca no diabo. Fala aqui Paulo. Pegavam os lenços de Paulo, era como que um turbante enrolado na cabeça, que era por conta do suor, tá? Aqui, né, quem gosta de viajar na palavra de Deus, a Bíblia não dá informações, mas provavelmente Paulo não sabia, irmãos, tá? Paulo não era, falou assim, olha, leva lá e cura essa pessoa, né? Foi isso que Eliseu fez. Vocês lembram que Eliseu, a mãe vem falando, olha, meu filho está doente. E aí ele fala, olha, toma o meu bastão, leva até o seu filho e encosta nele. Provavelmente não era o que estava acontecendo aqui com Paulo. As pessoas, como a mulher do fluxo de sangue, ela pensou, se eu apenas o tocar, eu serei curada. Ou seja, ela tinha uma fé que se apenas ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Essas pessoas provavelmente também, elas queriam que se eu apenas tocar num lenço dele, algo que ele carrega, algo que ele veste, eu serei curada. Era isso que as pessoas acreditam, não só curada, mas se elas vissem um endemoniado, ela fala assim, se eu encostar o lenço, o espírito vai sair. Então quem diz aqui que tem que alguém falar em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus, para o demônio sair. Irmãos, não tem método de expulsar demônio na Bíblia. O que expulsa demônio é fé e o poder de Deus. Não tem método, não tem palavras. Você não precisa fazer um chat demoníaco. Quem é você? Qual é a sua legião? Qual é a sua autoridade? Você não precisa fazer uma pesquisa de questionário com ele para saber de quem ele é, quem ele governa, o que ele vai fazer com a pessoa para daí expulsar. Jesus não fez isso, não é isso que a Bíblia ensina. Aqui a gente está vendo o quê? Pegavam o turbante de Paulo, colocava no endemoniado e o demônio saía. Então não tem método para expulsar demônios, é fé que expulsa. A fé e o poder de Deus. Aí, diz aí que Paulo curava pelas mãos, Deus pelas mãos de Paulo. Ou seja, os milagres vinham de Deus, mas pelas mãos de Paulo. Nos nossos dias, Deus pode fazer pelas tuas mãos, Silvia. Deus pode fazer pelas suas mãos, pela sua mão. Deus pode fazer. Agora, por que Deus vai fazer?
É isso que nós temos que nos perguntar. Por que Deus fazia pelas mãos de Paulo? Aí continua o texto. Levavam para todas as pessoas, e aí diz o seguinte: alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Alguns judeus, ou seja, eles eram judeus também, como Paulo, e eles eram exorcistas ambulantes. Eles viajavam de cidade em cidade. Quem assistiu aqueles filmes de Caixa de Bruxa, não sei o quê, vê que na época da Idade Média, as cidades elas eram assombradas por espíritos malignos, e aí tinha aqueles que eram os caçadores, que chegavam numa cidade que era atormentada por uma bruxa, por um demônio, e esse caçador, ele recebia uma recompensa, e ele exorcizava o mal daquela cidade. Não é diferente desses judeus. Eles viajavam nas cidades, eles eram exorcistas, expulsando os males das pessoas em troca de dinheiro. E é interessante, isso eu não sei se tem a ver ou não, mas uma vez eu acredito que eu vi um filme a respeito disso, e acho que é o Sétimo Filho, o filme. Que fala lá no filme que desse tipo de filme, e fala que era o sétimo homem, do sétimo filho, do sétimo, então ele tinha poderes mágicos especiais para expulsar. E se vocês verem aqui, Cefas, ele tinha 7 filhos. Então eles podiam chegar: olha, nós somos uma família de 7 filhos, o nosso pai, ele é um sumo sacerdote, ele é um sacerdote principal, então nós temos os poderes dados pelo conhecimento oculto de Salomão, para expulsar esses espíritos. E aí eles enganavam as pessoas. E diz que eles chegaram, em Éfeso, chegou os famosos filhos de Cefas. Ele falou assim: agora a gente tem um método novo para fazer o nosso show. E o método novo é falar que expulsa em nome de Jesus a quem Paulo prega. E veio o chamado, QOP, casa tal, tem um endemoniado, foram lá, chegaram lá, falaram: olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te esconjuro, sai dele. Aí diz que o demônio falou: olha, eu conheço Jesus, e Paulo eu sei quem é, e vocês? A ideia do original, do grego, é mais ou menos o seguinte: quem é vocês comparado com Paulo que Jesus prega? Quem é vocês comparado com Jesus? Vocês não têm autoridade nenhuma. E o demônio simplesmente dá uma surra neles. E eles fogem. Agora, irmãos, é necessário nós não pegarmos um texto e usar como doutrina. Porque se nós pegarmos esse texto como doutrina, nós vamos pensar: então, todo mundo que usa o nome de Jesus não expulsa, usa o nome de Jesus, mas não é discípulo de Jesus, não vai expulsar demônio. Não é isso que a gente pensa? Agora vamos para Marcos 9. Marcos 9, 38. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proíbam, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim.
pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vocês entenderam? Jesus, os discípulos já falaram assim, Jesus, eu vi um lá falando em teu nome, expulsando o demônio. Eu falei, pode parar de usar o nome de Jesus, porque você não segue ele, você não é um de nós, você não anda com ele. E aí, a gente poderia falar assim, e Jesus falou, fizeram bem. Mas não, Jesus falou assim, não proíba. Deixa ele que use meu nome. E é interessante que, olha o que Jesus fala. Ninguém que faça um milagre através do meu nome vai falar mal de mim. O que ele está dizendo é o seguinte, a pessoa chega lá e fala, olha, em nome, mas com medo, imagina os filhos de Cefas, com medo, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele, aí o demônio sai, imagine, se tivesse acontecido o contrário, o demônio saía, os filhos de Cefas iam sair falando, nossa, Jesus, o nome de Jesus é poderoso, vamos ganhar muito dinheiro, vamos usar esse nome. Mas eles teriam feito em nome de Jesus, e eles não iam falar mal de Jesus. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é o seguinte, eles não vão me difamar. Eles vão usar sim para ganhar dinheiro, eles vão usar sim para fazer outras coisas, mas eles não vão falar mal de mim. Aí Jesus fala assim, quem não ajunta, espalha. Aí a gente fala assim, poxa, então... Tem gente que expulsa demônio e não segue Jesus, não é de Jesus? Sim. Aí fala, mas pastor, expulsa mesmo? Sai mesmo? Sim. E agora, a questão é a seguinte, Mateus capítulo 7. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, em nome de Jesus expulsam demônios, e em nome de Jesus fazem muitos milagres, mas não significa que Jesus os conhece. O que a Bíblia está ensinando aqui? O que nós aprendemos? Pessoas que não são de Jesus, falsos profetas, como os filhos de Cefas, chegam lá e falam assim, sai em nome de Jesus. É Deus quem decide se o demônio vai sair ou não. Porque a Bíblia diz que se o demônio saiu porque ele foi concedido ali um milagre. Não é? Jesus diz, eles fazem milagre em meu nome. Então, o milagre é feito em nome de Deus, concede o milagre. Então, está vendo? Para operar milagre não precisa só ser evangélico. Para operar milagre não precisa só conhecer Jesus. Muita gente se apropria do nome de Jesus e realiza muitos milagres. Agora, a questão é, o demônio sai se Deus permite, se Deus ordena. Vemos então que lá o demônio não saiu porque Deus não quis que o demônio saísse. Vocês entenderam?
Então, especificamente no caso desse demoniado de Éfeso, chegou, os exorcistas e falou: sai em nome de Jesus. Lá do céu, Deus falou: hoje não, hoje eles ficam. E o demônio falou assim: se o Senhor manda, eu não vou sair. Os exorcistas mandou o demônio sair. Deus do céu falou: não, você fica. E eles ficaram, obedeceram a Deus, não obedeceram aos exorcistas. E aí foram para cima dos exorcistas e bateram neles. Aí você fala assim: mas pastor, por que Deus quis que o demônio ficasse no homem? Que Deus é esse que quer que um demônio fique dentro de uma pessoa? Olha o que o texto diz, continuemos a leitura. Atos 19. E o possesso, versículo 16, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, aqueles falsos exorcistas, subjugando a todos de tal modo, prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Aí olha só, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles e o nome de Jesus era engrandecido. Por isso que Deus falou hoje não, porque esse fato espalhou por toda a cidade e foi um nitro no poder da pregação de Paulo. Colocou poder sobre a vida de Paulo. E aí continua o texto. Desculpa, antes de entrar no texto, eu vou voltar para a gente não perder aqui. Então, muitos expulsam demônios, fazem milagres, porque Deus permite, mas não conhecem Jesus. Entenderam até aqui? Aí me veio à mente, enquanto eu estava lendo para vocês esse versículo, me veio à mente, o Espírito Santo me trouxe outro versículo. Em Mateus capítulo 10. Vamos para lá. Ele me trouxe até referência na cabeça, então vamos. Mateus 10. Mateus 10, Jesus envia, os apóstolos para pregar. Aí Jesus dá para eles instruções, de como seria, e depois os discípulos voltam felizes por ter os espíritos terem se subjugado a eles. Versículo 7. Isso, é esse mesmo. Só que aí depois eles voltam e falam assim: Senhor, em teu nome, os espíritos se subjugaram a nós. E aí Jesus diz para eles: olha, não se alegre porque os espíritos se subjugam a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vamos achar o versículo aí, para vocês guardarem, para lerem em casa. Talvez tenha mais para frente, será? Que eles voltaram mais para frente? Está por aqui, irmãos. Que aqui está o contexto. Jesus envia eles e daí eles voltam. Então, o pessoal procura ali, depois eu passo para vocês. Então, Jesus está dizendo: olha, mais importante do que os espíritos se subjugarem a vocês e vocês fazerem milagres é o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Então, tem muitas pessoas que não estão preocupadas com o nome estar escrito no livro da vida. Elas são como Simão, o mágico,
que quer usar o Espírito Santo para ganhar dinheiro. Então elas fazem prodígios, milagres. E esses milagres, eles são, como eu disse para vocês, elas chamam a atenção das pessoas. Toda a cidade passou a ouvir o apóstolo Paulo, a ver ele como um enviado de Deus. Por quê? Por conta dos milagres. E aí, toda a cidade passou a se converter. Grande parte da cidade, foi o versículo que nós lemos do versículo 19, traziam os seus livros e queimavam em praça pública. Isso significa o quê? É um confessando que a partir de agora a minha vida vai tomar um novo rumo. A partir de agora a minha vida vai tomar uma nova direção. É isso que é ser um cristão, é demonstrar publicamente que coisas que eu fazia hoje eu não faço mais. E a partir de agora a minha vida toma uma outra direção. É por isso que há o batismo. O batismo é você publicamente confessar para todos que você agora vai tomar um rumo na sua vida, uma direção. E é isso que aconteceu aqui. Eu termino trazendo para vocês, no texto do pastor Joel, que quando nós não vivemos esse reino que eu falei para vocês, quando não vivemos como agentes para levar essa mensagem, nós vivemos para expandir o nosso reino. Tem 3 reinos aí. Tem o reino do diabo, o reino das trevas, tem o reino de Deus, de Jesus, e tem o reino ilusório, que é o reino do nosso umbigo, que é o reino dos nossos prazeres. O reino dos nossos prazeres é o reino que expande as nossas propriedades, expande os nossos conhecimentos, expande as nossas posses, expande aquilo que é nosso. Então, ou nós lutamos e avançamos para expandir o reino de Deus, ou achando que estamos expandindo as nossas posses, achando que estamos expandindo o nosso reino, nós estamos expandindo o reino das trevas. Vocês acham mesmo que se cada um viver para si, não arrumar confusão com ninguém, trabalhar, comprar sua casinha, o seu carrinho, Satanás está perdendo? Satanás fala assim: meu Deus do céu, não sei o que eu faço agora. Aquela família agora está trabalhando direitinho, eles vão fazer uma nova faculdade, meu reino está perdendo porque eles trocaram de carro, meu reino está perdendo porque agora, eles estão vivendo uma vida mais tranquila. Será que Satanás está preocupado? Não. Ele se preocupa quando ele fala: aquela família agora está evangelizando os filhos. Eles estão agora mandando crianças preparadas para a escola e para a faculdade. Lá na faculdade elas serão luz. Na escola elas serão luz. Elas serão luz, são luz no bairro. Aquela família abriu a casa dela para um Gêmeos e está convidando os vizinhos. O que vai virar aquele bairro? É isso que incomoda Satanás. Então não existe neutralidade. Fala assim: pastor, eu vou ficar na minha. Não vou nem para o reino de Deus, não vou nem para o reino do diabo. Deixa eu fazer minha faculdade, deixa eu cuidar das minhas coisas. Não tem como, irmãos. Mas pastor, o senhor está falando então para abrir mão das minhas coisas, da minha faculdade, para o reino de Deus? Estou. Por que eu tenho que falar direto assim? Porque foi a mensagem de Jesus. Ele disse para que quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. Não é o seu diploma. Tome a sua cruz e me siga. As promessas de Jesus foram essas. A boa notícia
é que aqueles que decidiram seguir Jesus e tomar a cruz, nada faltou. Foram pessoas maravilhosas, pessoas que influenciaram gerações. Então, quando nós vivemos para esse reino e tomamos a nossa cruz, nós causamos baixas no reino do inimigo. Agora, quando queremos viver para nós, quando queremos viver para aquilo que é nosso, não fica só neutro, e 2, a gente passa necessidade. Passa tanto necessidade de faltar as coisas, quanto passa necessidade porque nós, dentro de nós, tem como que um buraco negro que sempre quer mais. Nunca vai estar bom. Nunca vai estar suficiente. Nunca vai satisfazer. Somente quem anda com Deus tem satisfação, tem paz. Quem não anda com Deus não tem paz. A paz que eu vos dou, o mundo não conhece. Porque a paz vem de Deus, do céu. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos orienta, que acende uma luz dentro de nós, a luz do nosso entendimento, de que o Senhor trabalha em nós, de que o Senhor trabalha através de nós, de que o Senhor nos usa como agentes da luz, aqueles que avançam no terreno das trevas, sem medo do inimigo, sem medo de ser contra-atacados, sem medo, Senhor, da reação do inimigo, corajosos, andam com a bandeira do Evangelho nas mãos, e fincam em lugares altos, dizendo: aqui é do Senhor, aqui é do Senhor, aqui é do Senhor, e tremulam a bandeira da tua glória, Senhor, em meio àqueles que estão em trevas, levam a luz. Usa esta igreja, Senhor, para levar a bandeira do teu Evangelho, na casa deles, na família deles, na escola deles, na faculdade deles, no trabalho deles, no exterior, em outro estado, Senhor. Usa esta igreja para ser agentes da tua luz, que fazem o reino do inimigo causar baixas, que fazem o diabo sofrer, Senhor, no contexto dessa temática. Não pessoas que vivem sofrendo, Senhor, chateadas, angustiadas, estando presas àquilo que o diabo faz, Senhor. Ajuda-nos a nos libertar e viver plenamente o teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.